Então repita lá comigo: honestidade. Ser honesto. Eu não estou a dizer que um desonesto é uma pessoa que se enganou uma vez, fez alguma trafolhice um dia. Eu estou a falar de quem faz da desonestidade o seu caminho. Atenção, porque há gente que um dia fez qualquer coisa assim menos legal e já fica com a cabeça às voltas: ai meu Deus, eu sou um desonesto, vou perder tudo o que eu tenho. Tenha calma. Errar, todos erramos, mas o desonesto não erra. O desonesto já é um erro. O desonesto é a pessoa que faz da desonestidade o seu caminho. Ele está sempre a pensar como te vai enganar. Ele está sempre a pensar como é que vai arranjar um esquema de te prejudicar. Quem sabe colocar portagens nas scouts. Mas os irmãos, guardem e retenham esta frase: o que um homem constrói com honestidade, provavelmente permanecerá com ele para sempre e ficará para os filhos e os netos. Mas aquilo que um homem constrói com desonestidade, no meio, não é no fim da vida, a palavra diz, no meio dos dias, vai abandoná-lo. E se há alguma coisa boa que eu gosto nas crises, estas crises têm um lado bom. O lado bom das crises é que elas funcionam como a morte. A morte, quando vem, ela vem para todos. O camarada diz: não, eu sou rico, não posso morrer. E a morte diz: não me interessa se és rico ou se és pobre, é a tua hora, vais. Não, mas eu sou muito amigo de fulano e de fulana, tenho influências políticas, influências sociais muito fortes. Não quero saber, é a tua hora, vais. A morte é assim. E a morte põe toda a gente a cheirar ao mesmo perfume. Cheiram todos ao mesmo, a podre. A morte nisso é justa. Agora, a crise, por vezes, funciona como a morte. Muitas vezes a crise vem para fazer literalmente atos de justiça. Você sabe quantas pessoas desonestas nesta crise já se foram? Sabe quantos desonestos, quantas pessoas andaram a roubar milhões e a crise caiu sobre eles e os abateu, perderam aquilo que tinham? Você vai me dizer: ah, mas não são todos. Tenha calma, isto é por fases. Mas eu acredito na palavra do Senhor. Eu acredito que um homem que constrói em cima da desonestidade aquilo que ele constrói, não vai ficar com ele para sempre. Vai chegar um dia que ele vai perder aquilo que ele recolheu, aquilo que ele juntou com desonestidade. Portanto, meus irmãos, agarre na desonestidade, coloque-a debaixo dos pés e diga: na minha vida, desonestidade nunca, honestidade sim, sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero que os irmãos vejam Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso de número 1 e 2. A Bíblia diz, os irmãos conhecem bem estes versos. Jesus falou aqui uma coisa interessante. Mateus 7, 1 e 2. Diz: não julgueis, para não serdes julgados. Alguém repita comigo: não julgueis, para não serdes julgados. Verso 2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que é que isto quer dizer? Semeaste, agora colhes. Então isto significa que a forma como eu trato os outros, eu repito, a forma como eu trato os outros é como uma semente que vai produzir de acordo com a sua espécie.
Alguém aqui já ouviu um ditado popular que diz: ladrão que rouba ladrão? Sabe o que eu acredito? Que um desonesto acaba sempre enganado por um desonesto. Um bandido acaba sempre na mão de um bandido. Um sacana acaba sempre na mão de um outro sacana. Porque a Bíblia diz que a forma como nós tratamos as outras pessoas é a forma como um dia vamos nós ser tratados. E sabe o que eu acredito? Que há gente que se queixa hoje da forma como é tratada, porque se esqueceu da forma como tratou no passado algumas pessoas. Só que por vezes há pessoas que não se conseguem lembrar do que fizeram, só conseguem perceber o que lhes estão a fazer hoje. Mas muitas vezes aquilo que nos fazem hoje é o resultado daquilo que nós fizemos ontem. Por isso é que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados. Do que é que ele falava? Ele falava do seguinte: tu não vais condenar a alguém sem conheceres a fundo a questão. Tu não vais condenar uma pessoa sem teres a certeza de que aquilo que estás a pensar ou a dizer corresponde à realidade, porque pode não corresponder. E quando eu vou julgar a outros, condenar a outros, apontar o dedo a outros, a maneira como eu vou tratar os outros é a maneira como um dia me vão tratar a mim. Portanto, se alguém aqui insiste em ser uma pessoa desonesta, o diabo tem para ti um desonesto, que vai bater à tua porta com carinha de santo, com 3 cantigas, e vai deixar-te na penúria com uma mão à frente e outra atrás, e eu digo: bem feito. Por vezes nós temos pena e dó de pessoas que foram tremendamente enganadas. Eu não digo que não existam pessoas que são enganadas e são gente boa, mas eu também acredito que há gente que é enganada porque enganou, e há gente que é roubada porque roubou. Não estou a dizer que é o seu caso, mas estou a dizer que também há gente que hoje sofre porque fez sofrer. Porque a maneira como eu trato a outra é a maneira como eu vou ser tratado. Por isso é que Jesus disse no verso 2: com o critério com que julgardes, com o mesmo critério será julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós também. Eu quero perguntar: você gostaria de ser enganado na balança e no metro? Sim ou não? Você gostaria de ser enganado por alguém ao comprar um produto? Sim ou não? Não ouvi? Gostaria? Você gostaria de ser enganado ao comprar, sei lá, um carro, uma casa, comida, roupa? Gostava que alguém o enganasse assim? Então, se você não gosta de ser enganado e não ficaria feliz se alguém o enganasse, no momento em que você tem a oportunidade de enganar a alguém, pense 2 vezes. Porque aquilo que você não gostaria que lhe fizessem assim, é aquilo que você jamais deve fazer a uma outra pessoa. Porque se você o fizer, vai chegar um dia que alguém vai fazê-lo assim. Deu para entender? Amém? Está comigo ou não? Jesus disse que nós devemos fazer aos outros o que nós queremos que os outros façam a nós. Atenção, a frase está na positiva. A religião tornou-a negativa. Não faças aos outros. Isso não vem na Bíblia. Há gente que diz isto: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti.
Isto não é bíblico. Jesus nunca disse isto. Isto é a frase na negativa. Jesus falou na positiva. Faz aos outros o que tu queres que te façam a ti. Jesus falou na positiva. Ou seja, a ação parte de mim. O que eu quero que me façam é o que eu vou fazer. De modo, se eu quero que as outras pessoas sejam honestas comigo, eu vou ser honesto com elas. Ah, pastor, mas não são, nem sempre são. Ouça lá, faça a sua parte, homem. Você faz a sua parte e o resto é com a justiça de Deus. Está a ver a ideia? Ou não está? Quer uns óculos? Então repita comigo. O meu papel é praticar a palavra. A justiça de Deus faz o resto. Sabe, irmãos, a desonestidade, seja em que forma for, é uma ofensa a Deus, é uma ofensa ao próprio e é uma ofensa ao próximo. Um ato de desonestidade ofende a Deus, ofende o próprio desonesto, porque o desonesto é tolo, ele não sabe que quando está a praticar desonestidade, ele está a ofender-se a ele próprio. Qualquer pessoa que me roubou, que me enganou, roubou-se a ela própria. Ofendeu-se a si mesma, não só a mim. O mesmo é válido para si. E por isso a desonestidade, seja em que forma for, é uma ofensa a Deus, à própria pessoa que a pratica e ao próximo. Então eu quero dizer aos irmãos, devemos ser honestos com o nosso próximo. Alguém repita, honesto? Com o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O seu próximo é essa pessoa que fala bem de si, que gosta de si, que o abraça quando acaba a reunião e diz, I love you. Mas o seu próximo também é essa pessoa que passa por si com as trombas em baixo. Não lhe fala e quase que lhe pisa os calos que você tem andado a tratar no Calista. Também é o seu próximo. O seu próximo é qualquer pessoa criada à imagem e à semelhança de Deus. É nosso próximo. Porque um dia Jesus falava do próximo e de fazer bem ao próximo e de amar o próximo. E um inteligente perguntou, mestre, quem é o meu próximo? E Jesus disse, tu queres saber quem é o teu próximo? Ó coisinha. Então vou-te contar uma história. E contou a história de um judeu, lembra-se? Que foi assaltado numa viagem, ficou à beira do caminho maltratado, e entretanto um sacerdote passou. E o sacerdote viu o judeu ferido e a gemer, e passou de largo e foi embora. Depois veio um escriba, teve a mesma visão do quadro. O homem lá estava ferido, abandonado e a gemer, deu meia volta, foi embora. Entretanto veio um samaritano. E alguém pensa, e um samaritano? Se os outros não fizeram nada, o samaritano fez. Chegou perto do judeu, colocou o pé no pescoço e disse, desgraçado, cá se fazem, cá se pagam. É que naquela altura, os samaritanos sentiam-se profundamente ofendidos com os judeus. Porque os judeus chamavam aos samaritanos de cães. Os judeus desconsideravam os samaritanos como raça, reles inferior. E Jesus diz que o samaritano, quando viu o judeu, não fez aquilo que fizeram nem o escriba, nem o sacerdote. Diz que foi lá, tratou das feridas, primeiramente desinfetou com vinho, depois tentou cicatrizar com azeite e depois levou para uma clínica privada. Diz que pagou 2 dinheiros. Bem, agora o hospital público é quase privado, não é? Pagou 2 dinheiros.
e disse: tratem bem do homem, eu quando voltar da viagem, eu pago qualquer outra despesa se o dinheiro não chegar. E Jesus perguntou àquele homenzinho inteligente: qual dos três é que foi o próximo do judeu? Disse ele: foi o samaritano, mestre. E Jesus disse: então tu vai e faz igual. E ali Jesus ensinou que o meu próximo és tu. O meu próximo é qualquer pessoa que eu encontro pelo caminho. O meu próximo é qualquer ser humano que necessita da minha ajuda, do meu socorro. Ah, mas ele é teu. Eu vou abençoá-lo, pode ser que se converta. Mas ele é espírita. Mas eu vou abençoá-lo se ele precisar naquela dificuldade. E quem sabe se no dia de amanhã o coração se abre. Não me cabe a mim julgar, cabe-me a mim fazer a minha parte, que é abençoar quem está à minha volta se precisar. O próximo é quem está à minha volta. Está-me a entender? E em relação ao nosso próximo, nós devemos ser honestos ou desonestos? Alguns dizem depende. Depende. Se for uma pessoa que não vem à nossa igreja, vamos enganar o tipo. Se for uma pessoa que anda numa igreja concorrente, vamos enganar o tipo. Concorrente é o quê? Alguém esteve aqui no domingo à tarde e ouviu acerca do cubo e da pirâmide? Na pirâmide compete-se, no cubo coopera-se. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa à minha volta, que tenha a minha fé ou que não tenha. E eu vou ser honesto com o meu próximo, quando? Sempre. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu vou ser honesto. A pessoa pode ser bandida, não é problema meu, quem julga é Deus. Eu vou ser honesto. Porque o princípio da honestidade é um princípio que nós devemos viver com convicção. Os irmãos recebam isso no vosso coração em nome do Senhor Jesus. Alguém repita: honestidade com o próximo. Em Romanos 13, verso 8, o apóstolo Paulo disse, veja lá, Romanos capítulo 8, verso 13. Perdão, Romanos capítulo 13, verso 8. Não ligue, é da hora. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A quem é que nós devemos ficar a dever? Quem é o Senhor ninguém? Dizem alguns: então podemos ficar a dever a alguém, que é o ninguém. Conheces o ninguém? A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Há que ser honesto com o próximo. Pediu emprestado, vá pagar à pessoa. Não precisa. Ele não precisa. Está gordo que nem um bezerro do cevadouro. E então? Emprestou, deve receber de volta. Você não tem que julgar se a pessoa precisa ou não. É uma questão de honestidade ou de desonestidade. Entendes? E diz a Bíblia: não fica a dever nada a ninguém, a não ser o amor. A única dívida que nós devemos ter, e essa deve ser uma grande dívida, maior que as dívidas soberanas das nações da Europa. A nossa grande dívida deve ser a dívida do amor. O que é que isso significa? Que o amor com que eu te amo ainda é pouco, e preciso de te amar a ti ainda mais, e cada vez mais, e sempre mais, em nome de Jesus. É o que quero dizer. Então, vamos ser honestos com o nosso próximo. Seja honesto com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu próximo. Seja honesto com todas as pessoas. Concorda comigo? Seja honesto também com as suas autoridades. Autoridades. Porque há gente que pensa assim: não, as autoridades são os bandidos, ladrões. As autoridades
eles são espulhas, vivem a explorar o povo. Ouça, você nunca me diga isso assim, porque você tem que viver no espírito da fé. Eles podem aumentar as taxas e os impostos, e você aumenta a fé. Não me ouviu? Eles aumentam os impostos, você aumenta a sua fé. Eles aumentam as taxas, você aumenta a sua fé. E como você aumenta a sua fé em Deus, Deus vai abrir os seus caminhos e prosperá-los. E ainda que eles aumentem os impostos e as taxas, você vai receber mais de Deus para suprir as necessidades. A Bíblia ensina que nós devemos ser honestos com as autoridades. Por isso é que em Romanos 13, verso 1 e 2, acompanhe comigo para ver se eu estou certo ou se estou errado. De repente eu posso me ter enganado. Romanos 13, 1. Todo homem, quantos homens? Esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O que é que Deus recomenda? Que você faça manifestação, vá para a rua gritar com o megafone: ladrões, vigaristas, o Abreu, dá cá o meu. É isso que Deus ensina. Eu vou participar da manifestação dos indignados, dos empobrecidos, dos miseráveis da nação. Confessa, irmão, confessa, irmã. Fica mais pobre, mais miserável. É o contrário, ponha fé. Digo, meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eles aumentam, Deus também aumenta. Há gente que vai para estas guerras. A Bíblia diz, devemos estar sujeitos, verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Mas eu não aceito, as leis são injustas e por aí fora. Vá contar isso ao céu, não me conta a mim. É a Bíblia que diz que aquele que se opõe à autoridade resiste ao próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, no verso de número 6 diz: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. O que é que são as autoridades? Atendendo constantemente a este serviço. A palavra fala que pagar impostos é a vontade de Deus, porque há gente que diz: tive uma revelação, Deus mostrou-me que pagar impostos não é da vontade do Senhor. Quem não paga imposto está certo. Então rasga a Bíblia. Porque em todo o tempo Deus ensina a pagarmos os nossos impostos e a sermos honestos para com o próximo e a sermos honestos com as nossas autoridades. Agora alguns perguntam: e é para pagar tudo, pastor? Essa é uma resposta que eu só dou em privado. Não dou publicamente. Não me quero comprometer. Mas a minha Bíblia diz que nós devemos pagar qualquer coisinha. Porque há gente que acha que não. Esses homens pecadores que fazem leis injustas, eu não vou honrá-los com os meus impostos. Depois vai preso. A Bíblia diz que devemos ser honestos para com o próximo e honestos para com as autoridades. Inclusivamente, a Bíblia ensina que nós devemos respeitar e honrar as autoridades. Não afrontá-las, não atacá-las, entende? Nem sempre concordamos com elas. Eu nem sempre concordo com as autoridades da nação. Eu tenho o direito de concordar ou discordar, mas como filho de Deus eu não tenho o direito de insultar.
Porque no dia que eu insulto, eu estou a perder a bênção de Deus. Eu estou a quebrar um princípio divino. Porque eu não dependo das políticas deles. Você não depende disso. Você depende da bênção do Senhor. Eles aumentam, Deus aumenta também. Não, porque agora para vir à igreja, agora a despesa aumentou, porque agora tenho que pagar portagem. E agora Deus aumenta o teu salário. Deus aumenta a tua porção. É aí que temos que colocar a fé. E a mente natural diz: aumenta como? Como é que aumenta? Como é que aumenta? Se eu ganho o mesmo na folha salarial, vem a mesma coisa, como é que aumenta? Creia no coração, o como pertence a Deus. Mas quando nós cremos, acontecem coisas maravilhosas que nos surpreendem. Creia no coração, bata com a mão no peito, assim, e diga: creio no meu coração. Que Deus é Deus para suprir todas as minhas necessidades. Um dia perguntaram a Jesus se deviam pagar os impostos ao imperador ou não. Sabe o que é que ele respondeu? Vamos ver. Mateus 22. Mateus 22, verso número 17. Os irmãos estão comigo ainda? 22, 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: é de César. Então lhes disse: dai, pois, ao Gaspar o que é do Gaspar. Não é o que diz a sua Bíblia? Há gente aqui que nem sabe quem é o Gaspar. Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus nunca disse para não darmos a César o que César pede. E César pede e farta-se de pedir. Compraste uma casa, o César vem pedir. Compras qualquer coisa, fatura. O César vem logo pedir a parte dele. Não é verdade? E o César anda por todo lado a pedir a parte dele. E Jesus nunca disse: quando o César aparecer, amarra-o em meu nome. Estás amarrado em nome de Jesus. Jesus não disse: amarrem o César. Jesus disse: paguem ao César, deem ao César o que é do César, mas não se esqueçam de dar a Deus aquilo que é de Deus. Eu tenho que dizer aos irmãos: temos que ser honestos com o próximo e temos que ser honestos também com as autoridades que nos governam, sendo elas imperfeitas e muitas vezes só Deus é que sabe, mas ainda assim temos a fé de que o nosso Deus não depende deles para nos abençoar, e nos abençoará mais do que a gente precisa, no nome de Jesus. Agora, também devemos ser honestos com Deus. Eu repito, também devemos ser honestos com Deus. Você reparou que Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Parece que Deus também pede, assim como o César, Deus também. Em Malaquias 1,14, veja lá o que é que diz. Malaquias 1,14. Devemos ser honestos também com Deus. Malaquias 1,14. A Bíblia diz: pois maldito seja o enganador. O que é um enganador? É um desonesto. Maldito seja o desonesto, o enganador,
que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Agora aqui vai uma bomba. Há gente que tem orgulho em ser honesta, mas não percebe que ainda é muitas vezes desonesta. É honesta com o próximo, é honesto ao cêntimo com o próximo, é honesto com as autoridades, mas quando chega às coisas de Deus é uma desonestidade que mete medo. Desonesto como pastor, é infiel com Deus em dízimos, em ofertas, é o pior, é o resto, é a sobra, e ainda arranja argumentos para na hora da oferta estar do lado de fora. Cheguei tarde, deu-me uma cólica. É uma desonestidade. E a Bíblia diz que nós devemos ser honestos com o nosso próximo, honestos com as autoridades e honestos com Deus. Deus merece a nossa honestidade. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Entende o que eu quero dizer? E parece que no tempo de Malaquias havia uma grande desonestidade. As pessoas traziam para dar ao Senhor o que não prestava. Era os animais enfermos, doentes, fracos, eles traziam para ofertar. Aqui está, Senhor, o meu melhor para ti. Tu sabes que eu não tenho melhor do que isto. Mentiroso, desonesto. E Deus disse a eles: maldito seja o enganador, aquele que me quer enganar, aquele que não é capaz de me trazer o seu melhor como eu peço. Porque Deus pedia exatamente, Deus dizia: cordeiro, macho, 1 ano, sem defeito. Vinha cordeiro com 5 anos, cego, coxo, faltava um olho, uma orelha, doente. Senhor, tu sabes que nesta altura do campeonato é o melhor que eu posso. E Deus disse: maldito seja o enganador. A desonestidade para com Deus atrofia a nossa vida. Escreva: a desonestidade para com Deus atrofia a nossa vida. Se há alguém a quem você deve honrar com a sua vida e com aquilo que você tem, é o Senhor. Olha o que diz aqui a palavra: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Eu não conheço ninguém que honra a Deus com o seu melhor, que não seja abençoado pelo Senhor. Ninguém. Agora, há muita gente a quem Deus não abençoa porque eles são desonestos. Desonestos com Deus. Se for ao César, põe o rabo no meio da perna, eles aí vão ser os primeiros a pagar. Oi, que eu não quero ter problemas com o César. Com o próximo também, honesto, não quero ter problemas com ninguém. Agora com Deus, ó Deus, tu não precisas. E muitas vezes esquecemos de um pormenor. Quando você honra o César, você não está a receber recompensa. Aquilo que o César promete é dar escola aos teus filhos, é ter uma polícia para te proteger na cidade, construir estradas, hospitais e dar-te uma reforma no fim da vida. Miserável, mas dá-te qualquer coisa. É o que o César promete dar. Mas Deus, o teu Deus, promete que tudo aquilo que tu lhe deres em honra, Ele vai devolver para ti em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E muitas vezes somos honestos com o próximo, honestos com o César
e chegamos a Deus, somos desonestos. Depois falta o melhor na nossa vida, porque fomos desonestos principalmente com a pessoa que não deveríamos ser. Claro, temos que ser honestos com o próximo, com o César, as autoridades, mas temos que ser honestos também com Deus. Alguém me entende? Os irmãos sabem que aqui a minha Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, e agora ninguém pode dizer que é o Velho Testamento, porque é uma história do Velho Testamento. Não, esta é do Novo. Atos dos Apóstolos, graça, igreja. Um casal foi desonesto com Deus, morreram os dois, dentro da igreja. Quem os enterrou? Os diáconos. Naquela altura, diácono dava ceia, levantava a oferta e enterrava morto. Diz a Bíblia, morreram os dois. Porquê? Porque foram desonestos com Deus. Desonestos com Deus, desonestos com o apóstolo e desonestos com os irmãos. Diz a palavra que fizeram um voto, prometeram, disseram: irmãos, nós prometemos diante do Senhor que vamos vender um terreno e o dinheiro da venda vamos trazer aqui à igreja e oferecer para comprar a casa do lado. Sabe o que aconteceu? Venderam o terreno, receberam o dinheiro, marido e mulher conversaram sozinhos em casa: isto é muito, vamos ficar com uma parte, vamos tirar metade, guardamos para nós, mas vamos à igreja à mesma, só que vamos dizer que a metade que nós levamos é o dinheiro todo da venda. Ninguém sabe, e vamos dizer lá aos irmãos, é o apóstolo Pedro, que aquela metade que vamos levar é o dinheiro todo da venda, e não quebramos o compromisso. Toda a gente fica a achar que nós somos os bons. O plano é perfeito, só que teve um problema: Deus viu tudo, e a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, não se goza com Deus, nem com gente honesta de Deus. Diga aqui hoje solenemente: nunca brinque com um homem que é honesto. E se você não sabe se o homem é honesto ou não, o melhor é não se meter com ele, porque já pensou se ele é honesto? Porque há gente que se mete com gente de Deus, porque ouviu falar não sei o quê, porque disseram, porque está na internet. Você tem provas de desonestidade? Tome cuidado, porque de repente, se você se mete com um homem honesto de Deus, você vai meter-se em maus lençóis. Entende? E Deus viu a história, viu a trama, o esquema. E há gente que acha que nos dias de hoje Deus permite tudo, de tal maneira que a sua casa é um desconcerto, uma arreinação. É uma casa de vagabundos e de malandros, não é? Para bem do seu povo, Deus não permite tudo. E então diz que foram para a igreja, primeiro o marido. Assim que entrou, Pedro já sabia, porque o Espírito Santo contou. E Pedro perguntou: ei, Ananias, por quanto foi vendida a terra? E ele mentiu. E Pedro disse: por que é que tu mentiste ao Espírito Santo? Por que é que deixaste o diabo encher o teu coração? Para que mentir? A terra era tua, o dinheiro é teu. Tu fazias o que querias com as coisas, vinhas aqui e dizias: irmãos, eu fiz uma promessa, quero quebrar. Eu já não dou tudo, dou metade. Eu quebro a promessa. Tudo bem, era contigo, mas vieste mentir aqui. Olha, vais morrer agora. 1, 2, 3, já está. Morreu. Uma coisa que eu peço a Deus é que nunca ninguém morra dentro da igreja. Dá um trabalho. Quer morrer? Oh Deus, é para alguém morrer, morre em casa. Aqui não. A seguir veio a mulher, não sabia o que havia acontecido. Pedro perguntou: olha, é verdade? Vocês venderam a terra por tanto? Sim, é verdade, apóstolo, homem de Deus. Disse ele: olha, o teu marido já foi. Foi para onde, apóstolo? Para a quinta das tabuletas.
Agora vais tu fazer-lhe companhia porque ele diz que se sente sozinho lá. Morreu. Porquê é que Deus permitiu uma coisa daquelas? Porque Deus não pode concordar com tudo. Eu não digo que eles foram para o inferno. Eu acredito que eles foram para o céu, eram salvos. Eu estou a abrir o coração. Eu creio que eles foram salvos. Salvação é por fé. Mas Deus não permitiu que eles prevalecessem naquela desonestidade, porque mais dia, menos dia, aquilo ia ser descoberto. E as pessoas perdiam o temor de Deus e cada um fazia o que queria. Deus disse, não, não pode ser. Desonestidade para com Deus atrapalha muito a nossa vida. É preferível ser honesto e passar vergonha. Não me ouviu? É preferível ser honesto e passar vergonha do que ser desonesto para ficar bem visto. Não me ouviu? É preferível ser honesto e passar vergonha. Eles podiam ter sido honestos, ter dito, irmãos, não temos coragem. Assim que começámos a ver as notas a brilhar, perdemos metade da fé. Ok, tudo bem, era deles, mas não, prevaleceram na mentira, no esquema, na desonestidade, e Deus disse, não vou tolerar isto. Aconteceu. Agora não venha para cá a pensar, ai, será que é hoje o dia que eu morro aqui? Não me diga que você tem sido assim tão desonesto. Diga ao seu irmão para se animar. Para nós terminarmos, honestidade não combina com oportunismo e aproveitamento. Uma pessoa honesta não é oportunista, não se aproveita do seu irmão, do seu próximo. Gente desonesta não é oportunista, aproveitadora. Conheço um oportunista chamado Jacó. O irmão veio do campo esfomeado. Ele tinha feito um guisado de lentilhas. O irmão chegou e disse, ai mano, dá-me do teu guisado. E ele disse, isto dá muito trabalho a fazer. Tu sabes lá quanto me custou as lentilhas que o pai me deu? Olha, se tu queres comer as minhas lentilhas, tu vais me dar o direito à primogenitura. Esaú diz, isso não vale, é desonestidade, és um oportunista, estás a aproveitar da minha fraqueza, da minha fome. Ó filho, a vida é assim, é pegar ou largar. Ou dás uma bênção e levas a comida, ou morres à fome com a bênção da primogenitura. Valer a vida de Jacó foi uma vida de bênção. A desonestidade atrapalha a nossa vida. E um homem honesto não é um homem oportunista e que se aproveita da fraqueza, do momento difícil do seu próximo.